Glória a Jesus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidar aqueles que puderem nos colocarmos de pé. Faremos a leitura da palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Veremos alguns versículos do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Primeiramente, iniciando a partir do versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos, porque os gentios ou as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas, que precisam delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Assentados, queridos. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Pela razão, é muito difícil aceitar esse conceito, essa verdade. Mas quando a fé está sadia, quando a fé não está doente, essa verdade palpita no coração da igreja e daqueles que estão sendo provados. Jesus é melhor que ouro e bens. É melhor que qualquer valor. E se os irmãos prestaram atenção na leitura bíblica, observaram que Jesus deu estas instruções aqui aos discípulos. Não foi a multidão. Porque ele sabia que os discípulos, como nós, iríamos enfrentar
momentos difíceis. Porque, meus irmãos, a vida espiritual é uma terra de montanhas e vales. É uma terra de bênçãos, as montanhas, e os vales, as provas. E Jesus profetizou aqui a respeito de uma enfermidade, de uma doença que se opõe à fé. Ela combate a fé. Quando ele diz assim: não andeis inquietos, apreensivos, ansiosos. Na linguagem moderna, mudaram o nome para estresse. O homem vive estressado. É o grande mal todo o planeta, em toda a Terra, é um mal chamado psicossomático. Atinge homens, atinge mulheres, atinge crianças, adolescentes, pobres, ricos, crentes e não crentes, sem exceção. Este mal, Jesus aqui está preocupado com os discípulos. Este mal, ele vai evoluindo, ele evolui da ansiedade para inquietação, para angústia. E por isso hoje existe a indústria que mais ganha dinheiro no mundo, é a indústria dos calmantes. Eu não tenho nada com isso, queridos. Milhões de pessoas têm uma paz química. Milhões de pessoas têm um sono artificial. Mas Jesus aqui desafia, ele conclama, ele previne, ele alerta os discípulos para não viver inquietos, para não viverem ansiosos, para não deixar esta doença entrar no coração deles. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele enfatiza isso também. Ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, meus irmãos, é coisa alguma. Não estejais inquietos pela vida sentimental, não estejais inquietos pelo o dia a dia, não estejais inquietos pelas situações, não estejais inquietos por aquilo que pode ser o amanhã, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E Paulo diz o seguinte: se a igreja fizer isto, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é errado você preocupar com as coisas normais da vida. Não é
errado possuir bens e coisas. Não é errado. O errado é quando os bens e as coisas nos possuem. Aí é errado. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que é uma grande incoerência. É uma grande incoerência pregar a fé e viver inquieto. É uma grande incoerência, meus irmãos, pregar a fé e vivermos ansiosos. É uma grande incoerência pregar a fé e vivermos angustiados. Por quê? Porque a ansiedade, a inquietação se opõe à fé. E Paulo diz mais quando ele escreve aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele completa: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Os discípulos então tinham que aprender a confiar na promessa de Deus, a confiar na palavra de Deus, ou se entregar às inquietudes e ansiedades da vida e ver a fé deles falir. Então a palavra nos ensina que a fé é o melhor remédio para curar a ansiedade. A fé é o melhor remédio para curar a inquietação. A fé é o melhor remédio para curar a angústia. No versículo 30, porque os gentios, agentes do mundo, buscam todas estas coisas, mas vosso Pai Jesus está dizendo para os discípulos: todos são passíveis de inquietação, de ansiedade, de angústia, mas eu vos lembro, meus discípulos, que